rapaziada, eu sou o Sostag, professor de Física do Colégio Metropolitano. E nesse vídeo vamos comentar um pouquinho sobre a associação de resistores e técnicas para resolver exercícios de circuitos elétricos. Um assunto muito pertinente em qualquer vestibular e principalmente no Enem. Vem comigo? Então, meu amigo, em circuitos elétricos, a principal ferramenta matemática, o botão vermelho, saída de emergência, é a primeira lei de Ohm. Para quem não se lembra, U é a DDP. U é DDP, não é assim? Está relacionado indiretamente com aquela força que vai empurrar ou puxar as cargas em um circuito elétrico. O movimento organizado de cargas nós chamamos de corrente elétrica e está representado aqui pela letra I. E a dificuldade que a eletricidade encontra ao fluir por um condutor nós chamamos de resistência. É o R dessa equação. A primeira lei de Ohm garante que U igual a R vezes I. Ele uiva, mas depois rima, assim? Enfim, meu amigo, em circuitos elétricos existem duas associações que são muito comuns. A primeira delas é conhecida como associação em série. Dá uma olhada aqui, meu amigo, nesse circuito simples que eu montei para ti. Eu tenho duas lâmpadas sendo ligadas em uma rede de 200 volts. Na associação em série, nós forçamos a eletricidade a ter uma única opção de caminho. Eu vou fazer com que a corrente elétrica passe por todos os resistores. Se a gente imaginar uma corrente elétrica de 4 amperes, a única forma dela ir de B para A ou de A para B é passando pelos dois resistores. Então eu tenho certeza que se passa uma corrente total de 4 amperes, aqui eu também vou ter uma corrente de 4 amperes, aqui também uma corrente de 4 amperes. Essa é a essência, a definição da associação em série. Os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Repete comigo. Em série, os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Enfim, quanto a DDP em série, nós temos que ter um pequeno cuidado, pois a DDP, ela entre aspas, vai ser distribuída nos resistores. Enquanto a corrente é a mesma, o volt não. Se a gente fizer a conta, ó, R vezes I, ele uiva, mas depois rima, assim? Se eu multiplicar a resistência pela corrente, eu vou encontrar a DDP em cada ponto do circuito. Se eu fizer 4 vezes 10, então eu tenho aqui 40 volts entre esses dois pontos. Se eu fizer 4 vezes 40, 4 vezes 4, 16 com 0, 60, 160 volts nesse trecho. E se a gente contabilizar direitinho, em série, a DDP total sempre vai ser igual à soma da DDP em todos os resistores. Enquanto que em série a corrente elétrica é a mesma, a DDP não. A DDP ela é distribuída nos resistores. Mas como? De tal maneira que a soma da DDP em cada resistor é igual à diferença de potencial total no seu circuito. Agora é possível a gente trocar, tá? Essas duas lâmpadas, por exemplo, por uma outra. Eu trocar ou imaginar um único resistor fazendo o papel desses dois. E isso nós chamamos de REC. É a resistência equivalente. Em série, basta você somar. A resistência equivalente sempre vai ser a soma de todas as resistências. Vai ser R1 mais R2 mais R3 e assim sucessivamente. Você entendeu? Então, amigão, só que em série nós temos vantagens e desvantagens, né? Cara, numa associação em série, por exemplo, se um desses resistores pifar, assim, cara, elétron não é canguru não, a corrente elétrica vai saltar de um lado para o outro. Não, né? Em série, quando um dos resistores queima, pifa, é como se o seu circuito ficasse aberto, não é assim? Ou seja, para de funcionar tudo, não é isso? Isso pode ser algo desvantajoso ou vantajoso. Fusíveis, que são equipamentos de proteção, são ligados em série. Se o fusível queima, ele não permite a passagem de corrente para o resto do circuito, não é assim? Agora, na sua casa, já imaginou se fosse assim, cara? Você desliga a televisão do seu quarto, aí o que vai acontecer? A geladeira lá na cozinha vai parar de funcionar? Você desliga a lâmpada lá do seu quarto e o chuveiro, a água do chuveiro fica fria? Não, né? Então nós temos um segundo cenário possível, que é a associação em paralelo. Em paralelo, nós forçamos a eletricidade a ter várias opções de caminho. Na realidade, cada
equipamento que eu coloquei aqui é uma opção de caminho para a eletricidade. Aqui em paralelo é mais ou menos tudo o inverso, o contrário do que era aqui em série. Em paralelo, olha, eu tenho aqui uma tomadinha 200 volts, assim, eu vou alimentar essas duas lâmpadas, uma com resistência R1 40 ohms e outra com resistência R2 100 ohms, tantão de ohms, hein? Enfim, cara, vamos supor que daqui, tá, sai uma corrente total de 7 amperes. Agora, cara, para ir de A para B, você entende que a eletricidade tem duas opções de caminho? Quando a corrente vier aqui, ela vai fazer todos os caminhos possíveis. Parte da corrente passa por aqui, parte da corrente passa por lá, não é assim? Lembrando que isso aqui é governado pela primeira lei de Ohm, URI, não é isso? Se eu quero descobrir quanto que vale a corrente elétrica em cada resistor, eu vou colocar, entre aspas, o volt aqui, não é assim? Vou colocar a resistência e vou fazer uma divisão. A principal característica da associação em paralelo é que a DDP é a mesma em todos os resistores. Eu colocar essa lâmpada, uma perninha aqui, é como se eu ligasse diretamente uma perninha em A e outra em B, diretamente na tomada. Esse cara, eu ligar ele aqui em cima e aqui embaixo, é como se eu ligasse diretamente com essa tomada. Então, aqui em paralelo, nós vamos ter a mesma DDP. Se entre os extremos dessa lâmpada aqui, se o total é 200, aqui eu também vou ter 200 volts. Se a DDP total é 200, entre essa lâmpada também teremos 200. Agora, a corrente elétrica não. Se em paralelo a DDPU é a mesma, a corrente não. A corrente vai ser dividida, distribuída nos resistores. E olhando para essa equação, se eu dividir a tensão, a voltagem, a DDP pelos ohms, pela resistência, eu encontro a corrente em cada trecho do circuito. Então eu vou dividir 200 por 40, cara, corta o 0, 20 por 4 é 5, assim? Passa 5 amperes aqui. Se eu dividir 200 por 100, vão passar 2 amperes de cá. E tu entende, meu irmão, que esses 5 e 2 não é a corrente total? Nesses 7 amperes aqui eu tenho 5 que passou no primeiro trecho, mais 2 que passou no segundo trecho. Então, em paralelo, a corrente é distribuída de tal maneira que quando eu somo a corrente em todos os resistores, eu tenho a corrente total do circuito. Cara, em paralelo, se um dos equipamentos queima, se essa lâmpada aqui queimar, não que a outra vai brilhar mais intensamente. Se essa lâmpada pifa, a corrente que passaria por ela deixa de ser injetada no circuito. Se aqui ele está liberando 7, lâmpada 1 queimou, os 5 amperes que passava por ela deixa de ser injetado. A corrente no circuito seria só 2. Se a lâmpada 2 queimar, se ela pifa, os 2 amperes que seriam injetados, os 2 amperes que seriam injetados não serão mais. A corrente total do circuito seria só 5. A lâmpada 1 funciona da mesma maneira. Então, em paralelo, quando o equipamento queima, o outro continua funcionando normalmente. Agora, se eu quero trocar os 2 resistores por um, a conta é um pouquinho mais cri-cri. Para mim achar a resistência equivalente, o REC, tá? A equação é dada por essa finalidade. 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 e vai embora. Mais 1 sobre R3 e assim sucessivamente. Eu vou somar o inverso dos resistores. Então, meu amigo, você viu que em paralelo, né, trocar esses 2 resistores ou mais por um, a conta é um pouquinho mais enjoadinha, né? Eu teria que colocar 1 sobre 100, mais 1 sobre 40, tirar os meninos, depois multiplicar cruzado, não é isso? Agora, cara, raramente você vai fazer essa conta assim, tá? Existem 2 macetes que são muito práticos para ti, tá? Em paralelo, quando eu precisar trocar vários resistores por um, eu, cara, evito o máximo de montar essa fração, tá? Existem 2 cenários que são muito comuns. O primeiro é quando todos os resistores são iguais. Se eu colocar em paralelo, por exemplo, tá? Ó, 20 ohms e 20 ohms, assim? Ó, a eletricidade, eu quero que ela vá de A para B ou de B para A, não é assim? Aqui está em paralelo, não tá? Ou ela vai por cima ou ela vai por baixo, assim? Ao invés de eu vir aqui fazer 1 sobre 20 mais 1 sobre 20,
tirar os meninos, não é assim? Multiplicar cruzado. Quando os resistores são iguais, calcular o REC, a resistência equivalência, é você pegar a resistência de 1, no caso 20, e dividir pela quantidade de resistores. 20 dividido por 2 é como se esses 2 de 20 eu trocasse por um de 10, não é assim? Eu posso ir lá substituir os 2 de 20 por um de 10, que o meu circuito funciona da mesma maneira. Então, quando os resistores são iguais, quando eles têm o mesmo valor, tá? Quando eles têm a mesma resistência, em paralelo, a resistência equivalente é a resistência de 1 dividida pela quantidade. Ok? Ah, tá bom, Sostag, mas vai aparecer assim? Meu amigão, na maioria dos problemas de vestibulares e no Enem, são situações assim que irão aparecer para ti. Tá, mas peraí, isso aí, quando os resistores forem diferentes? Aí você vai usar a sua engenhosidade, tá? Por exemplo, meu amigo, se eu tiver, tá? Ó, por exemplo, 20 ohms, tá? E 10 ohms. Eu quero fazer com que a eletricidade vá de A para B. Tantão de ohms aqui, hein? Como que eu calcularia o REC? Cara, você vai usar o mesmo princípio aqui, meu amigo. Como assim? Tá ficando doido? Eles não são iguais. Tudo bem, não são, tá? Mas eu vou fazer uma proporçãozinha. Eu venho aqui, cara, e divido, tá? 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 é 2, não é assim? Não tô entendendo. Tá. Cara, é como se esse resistor aqui de 10 ohms, ó, na sua cabeça, na sua maluquice, é como se fossem 2 resistores de 20 ohms. Como assim? Como assim? Meu amigo, a gente acabou de combinar agorinha. Esses 2 de 20 eu posso trocar por um de 10, não é assim? Se me for conveniente, por que não pegar um de 10 e virar 2 de 20? Eu posso pegar esse de 10 ohms e trocar, não vou redesenhar, né, meu amigo? Mas é como se esse de 10 fossem 2 resistores de 20 ohms. Então, na sua maluquice, cara, você realmente enxerga um resistor aqui de 20 ohms. Aqui é um de 10, mas é como se fossem 2 de 20. Então, na sua loucura, a sua resistência equivalente vai ser, você está imaginando resistores iguais de 20, assim? Aqui tem um, com mais os 2 que você imaginou, seria 20 sobre 3 ohms. Eu posso ir lá, trocar esses 2 resistores, esse de 20 e esse de 10, por um de 20 sobre 3. É estranho? Não é, amiga. É só você treinar um pouquinho, que a maioria deles você faz mentalmente, não precisando se desgastar nessa equação. Então, meu amigo, olha, vamos lá. Usando aquela técnica Jedi, cara, tá? Esses 3 resistores estão em paralelo, ok? Eu quero que a eletricidade vá de A para B, não é assim? Tá? Então, meninos, ela pode ir por cima, pelo meio ou por baixo, não é assim? Ela vai fazer os 3 caminhos, se encontra e continua, né? Ficou caracterizado uma associação em paralelo. Eu preciso trocar os 3 por 1. E muitas vezes, em vestibulares e no Enem, você não tem tempo para ir nessa equação aqui. 1 sobre 80, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, tirar os meninos, enfim. Tu tem que fazer isso aqui, de preferência, mentalmente. Eu trocar esses resistores em paralelo por 1, em paralelo REC, sempre vai ser, eu achar o REC, eu ponho na minha cabeça. Vou sempre achar um resistor de menor resistência que os resistores originais. Pode parecer estranho, meio trava-língua, mas em paralelo, a resistência equivalente sempre é menor que o menor dos resistores. Mentalmente, como que eu faria essa conta? Cara, o que você vê aqui realmente é um resistor de 80 ohms, assim? Um de 80, não é assim? Então, cara, você vai pegar os pequenos e transformá-los em vários do grande. Pega os pequenininhos e transforme-os em vários do grande. Você vai dividir, cara, é muito fácil. 80 por 10, corta o 0, 8 por 1 é 8, não é assim? Isso te diz que esse de 10 ohms é de que nem igualzinho, cara, 8 resistores de 80. Não vou desenhar aqui não, meu amigo, mas se eu desenhasse 80, 80, 80, 80, 8 de 80, tu não iria dividir 80 por 8 e trocar por um de 10? Por que você não quer trocar um de 10 por 8 de 80? Eu divido 80 por 20, corto 0, 8 por 2 é 4. É como se esse resistor de 20 ohms fosse
4 resistores de 80, não é assim? Cara, se eu colocar 80, 80, 80 e 80, tu vai dividir 80 por 4 e me entregar um de 20. Então, cara, por que não pegar um de 20 e trocar por 4 de 80? Agora ficou fácil. A minha resistência equivalente, eu vou abrir aquele sorrisão de orelha em orelha e ao invés de fazer uma conta, eu vou direto. Eu estou pensando em resistores iguais a 80 ohms. Realmente aqui eu tenho um. Um de 80 com os 8 que eu estou imaginando é como se fossem 9. Com mais 4 é como se fossem 13 resistores de 80. A resistência equivalente seria 80 sobre 13. Tranquilo? Então, agora uma outra situação também, cara, que você tem que agilizar rapidamente em trechos de circuito em paralelo. Em trechos de circuito em paralelo, é você rapidamente contabilizar a corrente que passa em cada trecho. Lembre-se, cara, que a primeira lei de Ohm te garante que U igual a R vezes I. Então, quando a corrente elétrica encontra um trecho em paralelo, ela vai fazer todos os caminhos possíveis, assim? A resistência, cara, esses ohms que aparecem aqui, te dizem o quanto é difícil. Repete comigo. A resistência te diz o quanto é difícil para a eletricidade passar em um trecho. Quando a eletricidade encontra um trecho em paralelo, aonde eu tenho mais resistência elétrica seria o caminho mais complicado. É onde vai passar menos corrente. E onde eu tenho menos resistência elétrica é o caminho mais fácil, é onde passa mais corrente. Então você tem que lembrar que é uma proporção inversa. Se eu jogar o R para cá dividindo, tá? Tu vai entender que I vai ser U dividido por R, não é assim? Então, em paralelo, no trecho que eu tiver a maior resistência elétrica, tu tem que entender que lá é onde vai passar a menor corrente, não é assim? Nesse caso, rapidamente, como que eu calcularia a corrente elétrica em cada parte desse circuito? Eu tenho uma corrente que vai para cima, uma corrente I1, uma que vai pelo meio, o I2, e outra aqui por baixo, o I3. E calculá-la da forma convencional vai te tomar um tempinho precioso. O que nós vamos fazer é mexer com as proporções matemáticas. Nós vamos mexer com as proporções matemáticas. Eu vou no lugar onde tem a maior resistência e falo que lá passa o quê? A menor corrente. Eu não sei quanto que vale, eu vou chamar de chance, assim? E vou fazer as proporções. 40 dividido por 5 costuma ser 8, né, meu amigo? Isso te diz que é 8 vezes mais fácil para a corrente passar aqui do que aqui embaixo. Então, se aqui passou chance, aqui vai passar 8x. Eu vou dividir 40 por 20, corto 0, 4 por 2, eu tenho 2. Isso me diz que é 2 vezes mais fácil para ela passar aqui em cima do que lá embaixo. Se aqui passou x, aqui passa 2x. E agora ficou fácil, né? Se a corrente total que entrou aqui é 11 A, quanto que vale a corrente em cada trecho? Eu vou somar tudo. Isso chama-se lei dos nós. Isso é um nó. Nó, vendo assim? Eu vou somar as correntes 2x mais 8x mais x, assim? A soma dessas correntes, as correntes que saem, a soma delas é igual à corrente que entra. No caso aqui, 11. Então ficou muito fácil. 2 e 8, 10, com mais 1, 11. 11x igual a 11. Eu jogo esse cara para lá dividindo, meu x vale quanto? 1 ampere. Rapidinho você calculou essa corrente. Isso aqui passa x, passa 1 ampere. Isso aqui passa 8x, 8 vezes 1, 8 ampere. Isso aqui passa 2x, 2 vezes 1, 2 ampere. Quando quiser descobrir a corrente que passa em cada trecho em paralelo, vá no resistor de maior resistência e fale que lá passa a menor corrente. Chame ela de x. E saia dividindo essa resistência por todos os outros que estão em paralelo com ele. A proporção te dirá quantas vezes passa mais corrente em cada trecho. Somando todas as correntes, tu encontrará a corrente total. Tranquilo?